E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Você que está ligado com a gente aqui no aplicativo, no site ou até mesmo no YouTube, porque nós estamos também ao vivo agora a partir desse momento no YouTube da Rede 316, para bater um papo com a nossa irmãzinha Sheila Lourenço. Isso mesmo, Sheila Lourenço vai contar um testemunho muito especial em comemoração a esses 3 anos da 316. Esse testemunho que marcou a nossa vida, quando eu digo que nossa vida é a vida de cada um que trabalha, que é voluntário, que está aqui no dia a dia da 316, e obviamente, né, o nome do Senhor precisa ser glorificado, por isso a gente precisa compartilhar esse testemunho para que mais vidas possam ser inspiradas por essa história. Agora 10 horas e 17 minutos, deixa eu ver se a Sheila já está, se já está tudo ok com ela aqui, deixa eu só dar uma conferida, para ver se a gente já está 100%. Eu tô ajustando aqui minha câmera ainda, eu tô num ambiente meio diferente aqui, mas parece que agora tá tudo certo. Pronto. Vamos lá então, meu povo. Vamos nessa. Sheila, você já consegue me ouvir aí, minha irmãzinha? Bem-vinda, tá bom? Graça e paz. Que bom ter você com a gente. Que privilégio falar com você, Sheila. Bom dia, consigo sim. Me ouvem bem? Graça e paz, Rede 316! 3 anos de amor no ar! Com certeza a gente está muito feliz de ter você com a gente aqui, viu, Sheila? Que bom falar contigo, né? Ter esse momento aqui de compartilhamento da palavra de Deus com você. Você está falando de qual cidade mesmo? Me lembra aí, São Paulo é capital? Capital mesmo? Isso, eu estou em São Paulo, capital. Eu estou aqui no fervo do estado. Isso aí. Aí movimenta tudo, né? Bom, ô Sheila, a gente, antes de mais nada, agradece, né, por você ter aceitado o nosso convite de bater esse papo aqui do nosso Quarta Missionária. Para quem está aí acompanhando a gente, do nosso Quarta Missionária normalmente conta a história de missionários, né, espalhados por todo o Brasil, como é que está acontecendo aí o trabalho nos campos. Mas hoje é um dia muito especial aqui no nosso Quarta Missionária, porque a Sheila, ela é também uma missionária, obviamente, né, não atua em um campo específico, não tem um trabalho específico, mas tem um testemunho que vai, com certeza, impulsionar muitos missionários que estão aí acompanhando a nossa programação e todos os ouvintes de forma geral. Sheila, eu queria que você, antes de mais nada, se apresentasse para a galera. Tem um nome aí que eu às vezes arrisco falar, às vezes eu não arrisco falar, porque Sheila Lourenço Butkevičius, é isso mesmo? Butkevičius, muito prazer, eu sou a Sheila Lourenço Butkevičius, casada com Eduardo Lourenço Butkevičius, meu cidadão lituano, né? Aí a gente acaba estudando o lituano para poder ganhar a cidadania junto. A cidadania, porque a Lituânia só dá direito para a esposa brasileira que sabe falar lituano. Então, estou sendo forçada aí a aprender o idioma. Meu Deus! Né? E é um idioma bem difícil, confesso. Sou mãe de um príncipe, de um promotor de missões. Olha, mirim, muito top o meu menino, viu? Na verdade, o Ian, ele é o meu príncipe, um presente de Deus todo especial para minha vida. Muito bem. E o Ian tem quantos anos? O Ian tem 15 anos, né, Ian? Hoje ele já está com 15, já é um mocinho, um adolescente que me acompanha. Deus me deu a graça e o privilégio de somente tê-lo, né? Não é assim, nossa, mas só tem um? Não, porque Deus só me permitiu ter um filho. Eu queria ter mais, mas Deus só me permitiu ele, né? Então, vamos... É com ele que você vai expandir. É com ele que você vai expandir o evangelho. Fica tranquila. É com ele mesmo. E você... Ele é nosso companheirinho. E você é membro de que igreja, Sheila? Me conta. Eu sou membro aqui da Igreja Batista Canaã, que fica na zona leste de São Paulo, da capital, pastoreada pelo pastor Marcelo Gomes Longo, que é o presidente do Lar Batista de Criança aqui de São Paulo.
Maravilha. E E a você? não posso deixar de falar da minha ministra, não. Minha ministra de Evangelismo e Missões, senão ela vai brigar comigo. Que é a irmã Débora Lins. Show de bola. Eu já ia perguntar se você era promotora de missões aí na igreja. Você é bem envolvida também nessa área de missões, né? Sim, eu sou bem envolvida na área de missões porque, primeiro, eu fui mensageira do rei, né? Uhum. Tudo começa lá. Eu fui mensageira do rei eu fiz todas as etapas. Eu saí da mensageira do rei, eu já estava com 17 anos. Fui presidente, fui tudo na mensageira do rei. E lá na mensageira do rei é uma organização dos batistas que trabalha muito bem essa questão do ID, de ser um missionário, né? De você ser um missionário não somente do campo, o missionário da junta de missões mundiais ou nacionais, ou até mesmo da promoção local. Mas é uma questão de você ser um missionário aonde você está. Então, quando eu estava na Mensageiras do Rei, eu aprendi que o meu trabalho, a minha profissão, aquilo que eu efetuo com o meu afazer secular, ele também tem que servir ao Senhor e alcançar almas para o Senhor. Foi isso que eu aprendi como mensageira do Rei e coloco em prática. Que benção. Eu acho que essa questão das mensageiras, né, é muito importante para que você crie base, para que você cresça já nessa visão missionária, né? Não só as mensageiras, mas também os embaixadores. Então, é importante a gente ter essas organizações missionárias acontecendo e ativo, né, nas nossas igrejas, para a gente fazer com que a obra missionária ela continue, ela não pare, essa geração que está chegando continue na mesma visão. Agora, eu fiquei curioso agora, Sheila, em relação ao seu esposo. Seu esposo é lituano, é isso mesmo? Como é que aconteceu isso aí de vocês se encontrarem? Não, o meu esposo ele é lituano devido ao pai ser lituano. Ah, tá, entendi. O meu sogro, que já descansa, ele era lituano e dá direito à cidadania aos filhos, netos e bisnetos. Entendi. Então, mas o meu marido, ele tem dupla cidadania. Ele é brasileiro, nasceu no Brasil, né? Mas eu conheci meu marido através da minha sogra, você acredita, né? Olha só! Eu conheci a minha sogra primeiro, e nós tínhamos um conhecido em comum. E um dia, no aniversário desse conhecido em comum, a minha sogra levou o filho e eu conheci o meu esposo. Pô, que legal, hein? Que sogra, essa sogra sua é uma maravilha. A minha sogra é uma bênção e nós estamos orando para alcançar essa vida, né? Porque uma coisa que eu aprendi com relação à perda do meu pai, a partida do meu pai, foi que, quanto a fôlego de vida, sabe a passagem do ladrão da cruz? Sim. Ela conforta o nosso coração. Porque o ladrão, no último suspiro, aceitou a Jesus e Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa parte foi uma parte que saltava aos nossos olhos durante o processo de tentar evangelizar o meu pai com o câncer chegando ali no estágio terminal. Então, é uma palavra que eu digo no meu coração e para todo mundo que tem essa questão familiar, né? Irmão, simplesmente ora. O tempo de Deus vai chegar. Amém. O tempo de Deus não é o nosso, é o de Deus. É verdade, é verdade. A gente não pode, hipótese alguma, desistir, né? A gente tem que perseverar em oração. Recentemente, a minha esposa também passou por uma experiência. Ela foi, a avó dela, né, já estava no estado assim bem já terminal. Foi semana retrasada isso, que ela foi para Bahia, para a cidade de Capim Grosso lá visitar, para tentar ver a avó dela ainda em vida. E aí nesse trajeto, porque é longe, né, da cidade que a gente mora até Capim Grosso, então de carro assim é um dia inteiro viajando. E aí ela foi nesse processo da viagem conversando com algumas pessoas de lá que são cristãs. Vai lá, visita minha avó, faz o apelo para ela e tal.
E aí aconteceu, né, chegou alguém lá, chamaram alguém de uma igreja e tal, foi lá, fizeram apelo para ela e ela aceitar o Jesus 2 ou 3 dias, se não falha a memória, antes de falecer. Então a gente não pode desistir de jeito nenhum, a gente tem que perseverar em oração e falar. É isso aí. Agora, Sheila, então quer dizer que o seu marido, ele é só lituano por causa do pai, mas tem ligação ainda com a família do país? Vocês já foram lá? Pretendem ir lá? Como é que é isso? Não, nós estamos orando. Ajuda aí, Rede. Vamos orar também nesse propósito aí. Nós estamos orando com esse propósito. Estamos estudando o país, estudando o idioma, estudando como que funciona o país certinho. E nem, olha, aproveitando aqui, vamos falar um pouquinho, né? Já que estamos em missões mundiais. Foi até o meu tema dentro do Momento Missionário na minha igreja, foi sobre a Lituânia, e a gente está pesquisando bastante sobre o país. Você sabia que a Lituânia era um país que tinha bastante presbiterianos? Presbiterianos? E bastante luteranos, principalmente luteranos. Tinha muitos luteranos na Lituânia, e com a chegada do comunismo, com a Segunda Guerra Mundial, você acredita, as igrejas foram fechadas, transformadas em repartições públicas, e hoje o país está uma bagunça que não sabe nem que religião eles têm. Não sabe se são católicos, não. Eles misturaram tudo, colocou todo mundo no mesmo balaio, então é um secretismo assim, muito grande lá. Então nós estamos orando, não sei se é da vontade de Deus, se vamos ou não vamos, estamos orando para conhecer o país, né? E quem sabe verificar até mesmo uma questão batista por lá. Estamos orando em relação a isso. Tá aí, pessoal. Fica o desafio para todo mundo que está ouvindo a gente, para a gente ajudar a Sheila e o esposo dela. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Eduardo, né? O esposo da Sheila. Em oração, porque se for da vontade de Deus, quem sabe a gente vai ter aí 2 missionários, um casal de missionários lá na Lituânia, atuando e expandindo, pregando o evangelho naquela nação. Que legal saber disso, Sheila. A gente com certeza vai te ajudar em oração. Quem está ouvindo a 316 aí vai ajudar a Sheila em oração. Comenta aqui no YouTube, manda aqui uma mensagem no nosso WhatsApp, que a gente vai juntar forças aí para que isso aconteça, se for da vontade do nosso Deus. Antes de continuar nosso bate-papo, Sheila, só mandar um bom dia aqui para Leuda, que está lá em Salinópolis acompanhando a gente, para Edna Moraes também, que está acompanhando a nossa programação, o Ezequias está por aqui também, e pelo YouTube já tem uma galera chegando aqui também fazendo seus comentários. Vou ver se eu consigo aqui acompanhar a galera do YouTube. A Marilúcia está lá em São Miguel dos Campos, Igreja Batista Nova Esperança, Alagoas, ligada na Rádio Missionária, uma bênção para as nossas vidas, ela colocou aqui. Tem a Cristiana também, louvado e engrandecido seja o nosso Deus, sua presença, Pai, Filho e Espírito Santo nos renova a cada instante. Está aqui acompanhando também e amando esse quadro, né? Tem a Claudete Brandão, bom dia, graça e paz, meus irmãos. Tem aqui a Marilúcia falando graça e paz. Sheila e Pastor Nayan, um prazer conhecer vocês. Prazer todo nosso. Marilúcia, Cristiana colocou assim, missionária Sheila, Pastor Nayan, louvado seja Deus. Temos ainda o Samuel, bom dia, Rede. Deixa eu olhar para essa sua cara, Nayan. Ei, Samuel. Abraço, meu povo. Então, vocês podem deixar os seus comentários, suas perguntas aqui no chat do YouTube, que a gente vai estar passando aqui para Sheila, tá bom? Sheila, eu fiquei sabendo que você também trabalha com Libras na sua igreja. Me conta como é que é esse ministério aí, como que você se interessou por isso e como que isso faz parte da sua vida, do seu ministério, enfim. A Sheila ama esse, porque Libras é um negócio desafiador. Eu já cogitei aprender. A minha filha mais velha de 12 anos, ela tá muito interessada também em aprender para poder atuar na igreja. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. E aí, me fala sobre a Sheila e as Libras. Não, vamos lá, né? Como eu comecei aqui no começo do nosso bate-papo falando exatamente da organização Mensageiras do Rei. Lá foi a minha base. Então, na igreja local, onde
eu congregava quando criança, na primeira igreja batista em Cidade Tiradentes. Eu não vou falar o ano, hein? Senão hoje não é quarta retrô aqui. Pode falar. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, tá no clima. Então, assim, existia um irmão surdo na igreja, e só quem fazia a comunicação com esse surdo era a filha, né, e a esposa. Porém, eu estava sempre dentro uma na casa da outra e aprendendo, e fora isso eu tinha um primo de segundo grau, primo da minha mãe, também surdo. E aí eu comunicava muito com eles. E o meu primo ficou doente e quase ninguém da minha família fazia essa comunicação, só eu. Então eu comecei a ajudar a minha tia com relação ao meu primo, era o meu serviço real, ajudar a minha tia na comunicação com o meu primo. E aí eu fui aperfeiçoando, aprendendo, procurando escola, e o meu pai falou para mim, é isso que você quer, é isso exatamente o que você quer. E como sempre, né, todas as barreiras existem, né? O meu pai, ele era da Polícia Civil, e ele meio que ficou relutante em eu aprender Libras, né? Porque na época existia muito preconceito ainda com relação a Libras, exatamente porque é uma linguagem gestual que utiliza dentro dos cáceres, né? Dentro dos cáceres tem muita linguagem gestual, não Libras, mas linguagem gestual. E aí o meu pai meio que ficou relutante nisso, então até orar muito, aprender, mas ele me deu todo o apoio. Então eu comecei a aprender e sempre ir atrás e participar da comunidade surda aqui de São Paulo e me aperfeiçoando. Um dia eu estava numa escola estudando e o diretor dessa escola chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma vaga aqui de uma instituição de ensino superior que está precisando de uma intérprete de Libras e eu vou mandar você para lá. E eu fiz, eu não posso ir lá não. Eu não posso ir lá não. Ele falou assim, não, você é capaz. E de lá, então, desde os 2000, são 24 anos já, eu atuo como intérprete de Libras acadêmicas dentro das universidades de São Paulo. Já passei pelas mais diversas universidades, né? Há 9 anos eu estou em uma outra universidade que também é meu campo missionário. Como eu falo, eu aprendi que o meu campo missionário não precisa eu sair do meu país, sair da minha casa. O meu primeiro campo missionário é o meu lar, é a minha casa. Então, hoje eu sou casada, né? Quando eu não era casada, meu primeiro campo missionário era o meu pai. E eu morava com o meu pai e eu não conseguia. Meus pais são separados e eu optei em morar com o meu pai e não com a minha mãe. Quando eles se separaram, eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Mas o meu pai nunca me deu abertura para poder falar de Jesus para ele. Ele me levava na igreja, ele me deixava na porta da igreja muitas vezes ia me buscar, permitia minhas idas ao acampamento, não tinha restrições, porém eu sempre vi o meu pai lendo a Bíblia. Eu sempre vi o meu pai estudando muito a Bíblia. E o meu pai, por ele ser da área de direito, ele sempre falava assim, toda base, toda lei, toda legislação é pautado na Bíblia. Então eu tenho que conhecer a Bíblia. E meu pai era uma pessoa temente ao Senhor, porém não tinha confessado ainda Jesus Cristo como seu único salvador, além do vício do tabagismo, né? Precisava ter essa libertação. E eu aprendi que o meu campo missionário era o meu lar. E passando-se muito tempo, que nem dizem por aí, né? Vai bater lá. Acabei casando com uma pessoa que também não era crente. Eu casei com uma pessoa que não era crente, olha só, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e tem todo o seu propósito. Por quê? Porque eu sou o sal e a luz da terra aqui na minha casa. Hoje o meu esposo já é convertido há 11 anos. Ele já é convertido há 11 anos, nós estamos casados há 16. Há 11 anos ele é convertido, o meu filho é um embaixador do rei, o meu esposo
é líder da União Masculina da nossa igreja, né? E ele trabalha junto no Lar Batista, é voluntário na Missão Cristolândia. Então, assim, depois que as coisas acontecem, você fala assim, era propósito de Deus para a salvação do Eduardo. Então, não importa onde você esteja, é o seu campo missionário, é o seu lar. Começa aí, minha irmã. Começa aí, meu irmão. Com o seu filho, com o seu marido, com a sua sogra, com o seu pai, com a sua mãe. E quando esse momento começa, a gente tem que ter aquela oração intencional, né? Vamos orar pelo alimento no dia de domingo que está todo mundo na mesa. Senhor, eu agradeço pelo trabalho que o Senhor deu para o meu marido, que ele consiga trabalhar cada vez mais, sustenta a saúde dele. Aí vamos fazendo orações intencionais até a hora que o Senhor toca e a pessoa percebe que ir para a igreja, meu marido tinha uma visão muito errônea, ele tinha uma visão daquelas igrejas pentecostais e neopentecostais. Então eles eram, e eu acredito que muitas pessoas são assim, relutantes, né? Fechadas exatamente por causa dessa visão de que toda igreja só fala gritando. Ele falava assim, e agora vai ser uma gritaria. Aí quando ele me via orando, que eu não gritava, e que muitas vezes a gente ora e sem gritar, sem nada, e conversando com a voz assim, apesar de eu ser muito espontânea, ele foi percebendo que não era isso, né? Que existe uma igreja para chamar de sua e que existe um povo diferente, né? E aí ele se identificou com a nossa denominação também. E ele se converteu. Como é que foi assim, esse período de conversão dele? Fiquei curioso agora, porque você falou que é casada com ele há 16 anos, mas só depois de quê? 4 anos de casado? Acho que é isso, né? Mais ou menos. Eles, 4, 5 anos de casado que ele se converteu. Com 5 anos de casado. Teve os altos e baixos, né? Teve os altos e baixos. E essa história da conversão dele é uma outra história da nossa vida que, assim, como eu disse, Deus só me permitiu ter o Ian, né? No começo da nossa conversa. Então, nós tivemos mais uma gestação. Depois do Ian, nós tivemos mais 2 gestações. Né? E a primeira eu tive um aborto espontâneo e a Eloá, que hoje é um anjinho do Senhor, né? Eu sou mãe de anjo, ela nasceu, né? Nós levamos a gestação até o final com vários problemas, porém o Senhor já colocava no meu coração que a minha filha ia ser missionária. Eu falei assim, meu Deus, a minha filha vai ser missionária, ela vai pro campo. E eu comecei a namorar, né? Não vou orar por ela desde já, vai ser uma mensageira do rei, e a gente fazendo aqueles monte de plano que mãe e pai faz. Só que o Senhor falou assim, não, eu vou levá-la. E nesse processo de dor da nossa família, de perda, Deus trabalhou no coração do Eduardo, que já frequentava o culto esporadicamente. E aí, quando foi no sepultamento da nossa filha, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele fez assim, quem é esse povo? E quem era esse povo? Era a nossa igreja, que estava lá abraçando, apoiando, né? No momento em que ele precisou fazer todos os trâmites funerários, assim, para resolver, um dos nossos irmãos diáconos da igreja foi a pessoa que pegou ele, dirigiu, levou ele para os lugares, fez tudo com ele, discipulou, fez aqueles momentos de discipulação com ele, intencionais, conversas intencionais. E aí, pronto, de lá para cá, só bênção. Você terminou de contar sobre todo o processo de quando aconteceu o culto fúnebre da sua filha e tal, e os irmãos acompanhando o seu esposo. E aí eu comentei, né, que assim, Deus ele tem um propósito em tudo. E você entende isso como uma estratégia de Deus, um processo que Deus permitiu que vocês passassem para que o teu esposo se entregasse a Jesus? Como é que você entende
isso? Como é que isso vem ao teu coração tantos anos depois que já aconteceu, Sheila? Olha, né, isso, eu entendo isso perfeitamente. Isso é um processo de Deus. Como eu disse, quando eu estava grávida, eu estava passando por um processo de pré-eclâmpsia. E eu estudava muito essa questão. Então, que de cada 5 gestações, somente uma fica a mãe e o filho vivos. Então, eu já tinha essa preparação de ou eu ia partir, ou a menina iria partir, né? Ou poderia ter até mesmo as questões de ter uma filha aí que precisasse requer uns cuidados a mais na área da saúde. E Deus estava colocando no meu coração que a minha filha ia ser missionária. E aí você entende, ver o pai da criança se convertendo por causa daquele processo, você fala assim, tá aí, é isso aí. Essa é a questão missionária. E com base nesse testemunho, muitas vezes ele compartilha esse testemunho com as pessoas acabam querendo saber um pouco mais, e aí começa um relacionamento discipulador, né? Com base no que a gente conversa. Então, assim, querendo ou não, Deus tinha colocado no meu coração que a minha filha ia ser missionária, mas não era a minha filha que ia ser missionária, e sim a nossa família missionária. Por quê? Porque aonde há um missionário dentro da casa, a família inteira é missionária, meu irmão. E outra, não sou eu não sou missionária da junta, missionária, não, eu e você aí na sua igreja, seja na cidade, no interior, aonde for, irmão, todos nós somos chamados para sermos um missionário aonde estivermos, no nosso lar, com nossos parentes, com nossos familiares, no nosso trabalho. E aí é onde eu falo, né, que quando eu comecei a trabalhar com Libras, então eu sempre tive as oportunidades de traduzir academicamente, e muitas vezes os surdos falavam assim, eu preciso ir no médico, você pode ir traduzir para mim lá no médico? E eu ia lá, traduzia e aproveitava o ensejo para poder falar, olha, você já foi para a igreja, você conhece Jesus, né? Vamos na igreja comigo, vamos visitar. E assim a gente vai trabalhando e vai falando de Jesus aos surdos, né? E aí, quando foi passando o tempo, eu vou na Igreja Batista Canaã, fui ao acampamento de promotores de missões pela primeira vez. E quando eu cheguei no acampamento de promotores de missões nacionais, eu estava quietinha no meu canto, e tinha surdos no acampamento. E só tinha uma intérprete trabalhando lá no acampamento. E eu bem quietinha, aí a irmã Débora Lins vira para os missionários, organizadores, e fez assim, a minha pupila ali, ó, aquela ali, ela também é intérprete. Chama ela, pede para ela que ela vai se prontificar, ela não vai te dizer não. E aí olha, pensa, um acampamento de promotores aqui em São Paulo ajunta em torno de 400 pessoas, às vezes, numa noite. Chega até 500, 600 pessoas, dependendo. Por quê? Porque tem um acampamento durante o dia, que as pessoas ficam lá, porém o culto noturno é aberto para todo mundo da região que queira ir. E aí Jesus, eu não posso traduzir com esse monte de gente me olhando. Eu nem conheço essas pessoas. E eu comecei assim, aí eu comecei traduzindo no acampamento de promotores de missões da Junta de Missões Nacionais. E eu me apaixonei pela Junta de Missões Nacionais. E aí eu comecei a verificar o que tinha na Junta de Missões Nacionais, entrei em contato com a Marília, e vamos fazer treinamento, e vamos trazer um Multiplique Surdo para a igreja, e vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. E aí vamos atrás dos trabalhos da Junta. Aí a Junta tinha o trabalho lá em Afuá, né? Que é uma cidade de Belém, uma cidade toda em palafita. E eu fui para Afuá em 2019.
exatamente para conhecer um pouco mais o trabalho da junta, como que era, e fiz essa viagem missionária. Aí eu me apaixonei mais ainda. Eu já era apaixonada pelos surdos, já trabalhava com os surdos circularmente e na igreja fazendo apenas tradução. Meu irmão, a igreja é um lugar que não pode ter apenas as traduções. Ela tem que ter muito mais do que tradução, ela precisa ter acolhimento. Aí eu fui para fora e eu aprendi que você tem que acolher esse surdo, você tem que acolher a família desse surdo, você tem que verificar se esse surdo está com uma fome física, uma fome espiritual, se esse surdo precisa de medicação. São tantas as coisas que precisa ser feita que uma andorinha só não dá, né? E eu entendi de Deus que a gente precisa multiplicar discípulos com relação a isso. Então, eu abracei a causa e hoje eu sou professora de Libras. Aí eu sou professora de Libras, assim, tem a igreja que me chama, a Igreja Batista Mensageira do Rei, em determinado local. Aí a gente dá aula virtual com base bíblica, né, das interpretações, como fazer determinado versículo. Então eu entendi de Deus que precisamos multiplicar as pessoas para alcançar o surdo. Então eu entrei na junta através de um acampamento de promotores de missões. Não falto mais nenhum, hein? O último final de semana de agosto na minha agenda já é preenchida anualmente um ano antes. Um ano antes. Então, assim, ainda falei, olha, eu preciso da minha camiseta e eu tenho que fazer promoção. Eu preciso da minha camiseta Rede 316, porque em agosto, no último final de semana, eu preciso vesti-la. Tá certo, tá certo. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo, né? Sim, sim. Às vezes tá dando umas falhazinhas aqui no áudio, mas enfim. Olha só, isso aí nos motiva muito, porque você aceitar esses desafios, e o campo missionário é isso, é aceitar desafios, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem condições, que a gente não tem capacidade para isso, e viver dependente do Senhor é isso, né? Você entende que quem capacita é o nosso Deus, quando Ele nos chama, é justamente para isso. Mas só para poder fechar esse tópico aqui, Sheila, eu fico assim, de verdade, poxa, eu ganhei meu dia ouvindo você, com a história da sua filha, do que Deus fez através desse processo todo aí para usar a sua família hoje. E como você tinha no coração de que Deus tinha falado que ela era uma missionária, então ela era uma missionária, ela é uma missionária. Até hoje ela é uma missionária, de um jeito diferente do que você imaginava, né? Talvez numa proporção até maior, né? Até maior, porque muita gente que a partir dali se posicionou e Deus tem feito assim um trabalho maravilhoso através da família de vocês e que Ele continue usando a vida de vocês. Agora tem a outra parte que eu estava só aqui fazendo uma introdução, mas essa introdução acabou que se prolongou bastante, e que bom que ela se prolongou, mas o que a gente quer saber é sobre a conversão do seu pai, sobre o processo de evangelização do seu pai. Você já falou no início que seu pai não te dava muita abertura para falar do evangelho, mas que ele também não colocava empecilhos, né, para que você fosse à igreja e tal. E aí seu pai, de repente, vem para um momento difícil de saúde. E como que a Rede 316 entrou nisso? Né? Como é que Deus usou aí essa nossa rádio missionária, novinha de apenas 3 anos, para poder abençoar, chegar na vida do teu pai e ele se render aos pés do Senhor? Conta os detalhes pra gente, que eu tô muito curioso, Sheila, porque assim, a gente assistiu aquele vídeo que você gravou, né? A gente ouviu alguns áudios também, mas a gente queria ouvir mais. Sabe quando você ouve um testemunho, poxa, eu queria saber mais sobre isso. E é para isso que a gente está aqui no nosso Quarta Missionária de hoje, Sheila, por favor. Bom, então, na verdade foi assim, né? Como eu disse, eu morei muito tempo com o pai, ele não dava abertura. Porém, ele foi acometido de um câncer, e quando ele tinha os tratamentos, ele fazia tratamento, a gente tinha as visitas, só que ele foi entrando em estágio terminal. E aí, o estágio terminal do câncer,
ele requer aquela questão que vai e volta do hospital constantemente. Só como eu disse, eu não fui para Afuá, eu fui para Afuá. E chegou lá em Afuá, a gente viu o tanto que trabalhava e aquilo começou a mexer com o meu coração. Eu fiz assim, meu Deus do céu, meu pai ainda não é crente. Eu não vou fazer mais nenhuma. Falei desse jeito, eu não vou fazer mais nenhuma viagem missionária, porque foi logo que a gente recebeu algumas notícias que ele estava muito ruimzinho de saúde, tudo, e que precisaria fazer alguns tratamentos. E aí eu falei assim, senhor, eu não vou fazer mais viagem missionária nenhuma, não. Eu não vou fazer mais nada. Eu não consigo ganhar nem meu pai para Jesus, como que eu vou ganhar outra pessoa? Eu não posso fazer isso. E eu parei e falei isso no meu coração, sabe? Só que Deus foi trabalhando isso na minha vida e falou assim, não. Primeiro, tudo começa na oração. Intensifica a oração. Então eu comecei a orar mais e mais pela vida do meu pai. E aí veio a pandemia. E aí que eu orei mais ainda. Aí eu fiz assim, Senhor, essa pandemia está levando as pessoas muito rapidamente. E o meu pai era um doente pulmonar, tabagista. E eu falei assim, ele não pode nem passar perto dessa doença que ele vai embora da noite pro dia. E eu não tive a oportunidade de falar. Passou a pandemia inteira e a gente sem conseguir falar. Nós somos em 3 irmãs e as 3 irmãs orando pelo mesmo propósito. E as 3 com o mesmo dilema. A gente evangeliza, porque minhas irmãs também são bem ativas nas igrejas delas. E a gente evangeliza e a gente prega e a gente consegue as outras pessoas para Jesus e a gente aumenta, mas a gente não consegue o nosso pai. Então, a gente conseguiu orar e meu pai caiu, caiu e machucou. E aí, com isso que ele caiu e machucou, aonde não cicatrizou, formou um outro nódulo, né? E aí começou as dores, aí entrou em estágio terminal, as plaquetas começaram a cair muito rapidamente. Já tinha terminado a pandemia, finalzinho lá do ano de 2022, e aí nós começamos a levar o meu pai semanalmente para o médico. E eu, assim, eu trabalho, eu vou ouvindo a Rede 316, eu volto ouvindo a Rede 316. Eu tiro o meu momento de oração para participar da sala de oração. Muitas vezes eu participo, às vezes eu só participo de acompanhar mesmo, porque a gente ora em espírito, né? E aí eu acompanho pelo fone de ouvido. E eu tô lá na sala de oração esses 3 anos aí, durante o período de pandemia, todo esse período todo. E eu fiz assim, eu comecei a pedir oração. Aí a Alessandra, falei, Alessandra, me ajuda em oração. Coloca aí o pedido na sala de oração, me ajuda a lembrar o pessoal de orar pelo meu pai, que está nesse estágio terminal, tudo. E a sala de oração orando, e a gente orando, o Brasil Batista me ajudando em oração. Um dia ele estava lá, eu saí do serviço e a minha irmã tinha ido para pronto-socorro com ele. E eu cheguei lá para esperar o período de internação, tem um trâmite no hospital, que ele estava, que era assim, ele passava pelo pronto-socorro, depois ele ia para uma observação, para depois ir para o quarto. Então a gente tinha um período muito longo, um delay de espera, e aí eu estava nesse delay de espera, e o meu pai estava dormindo, e ele não viu que trocou as filhas. E eu estava com um fone de ouvido via Bluetooth, sabe, aqueles sem fios. E ele fez assim, oi filha, oi pai, uma voz bem fraquinha já, e ele tinha sofrido muito naquele dia, porque soltou todas as veias dele, eles tentaram pegar em vários lugares, e estava muito roxo, muito machucado o braço. Aí eu falei para ele, e você via no olhar dele assim, aquele olhar de medo do que está acontecendo comigo. E aí ele falou assim, o que você está ouvindo? Eu falei assim, o senhor quer ouvir? E já era madrugada. O senhor quer ouvir? Eu compartilho com o senhor, só não posso colocar aqui. O senhor quer ouvir?
E naquele dia eu descobri que meu pai já tinha perdido a audição de um ouvido. Eu não sabia. Ai, gente, dá licença. Não tem como não soltar um pouquinho das lágrimas. E aí, o que aconteceu? Eu peguei aquele fone e compartilhei com ele. Aí ele falou, não, nesse não, foi no outro. Aí ele ouviu e eu fiquei com um e com o outro e a gente ouvindo. Aí tava tocando vários louvores, ele ouvindo tudo. Aí o pastor Fabrício entrou naquele momento e falou, madrugada com Deus, aquela voz mansa, está no leito de hospital. Talvez você esteja aí pensando, sozinho, o que pode estar acontecendo com você. E aí o pastor Fabrício foi falando, mas para tudo há uma solução, né? E aí o pastor Fabrício falou assim, mas não tenha medo da morte. Só que eu já estava orando, né? E Deus já tinha colocado no meu coração que a história do ladrão da cruz. Aí eu fiz assim, ai Senhor, a história do ladrão da cruz. E foi exatamente a história do ladrão da cruz que o pastor Fabrício falou naquela noite. Né? E o meu marido já tinha falado para mim também, a gente já estava nas nossas devocionais estudando sobre o ladrão da cruz. E aí meu pai sentou na maca, ajuntou as mãos, como ele sempre fazia em casa, juntou as mãos e fechou os olhos. Meu irmão, meus amigos, eu tive que sair de perto naquela hora. Porque eu ia começar a chorar e ele ia falar assim, agora eu tô morrendo. Agora eu tô morrendo. Aí eu fiz assim, pai, eu vou no banheiro, já volto. Nem falei nada, eu deixei ele lá, assim, com a mãozinha fechada e orando. E eu fui pro banheiro, que tava, a porta estava bem do lado, assim, glória a Deus, Senhor, isso mesmo, Jesus, que seja de conversão. E comecei a orar ali em espírito, no banheiro, e ouvindo o pastor Fabrício fazendo a oração, e vendo meu pai lá sentado na maca, com a mãozinha junto. Pronto. Voltei, cheia de lágrimas, e eu sou uma pessoa, do mesmo jeito que eu dou risada, eu sou bem emotiva, sabe? Eu sou uma pessoa bem emotiva. Além de ser emotiva, assim, eu dou muita risada, eu choro. Eu me emociono, eu choro. Eu me alegro, eu choro. E aí, o que aconteceu? Ele sentou, passou, aí daqui a pouco ele falou assim, filha, lembra aquele hino que você cantava assim, Vinde Meninos? Vamos cantar o Vinde Meninos? E aí, vamos, pai. Aí eu colocava o Vinde Meninos para ele cantar. Vinde Meninos. Aí cantava o Vinde Meninos com ele. Aí daqui a pouco ele falou assim, você pode ler para mim o Salmo 23? Aí eu li o Salmo 23. E aí teve alguns momentos em que ele vinha para casa, o meu menino depois da escola passava lá para ver o avô e orava com o avô também, o Ian também fez parte disso, meu marido, toda a família fez parte dessa história, né? Só que para cada filha, são 3, para cada filha tem um momento particular. E o meu momento foi esse, com a Rádio 316, de ver o meu pai proclamando que só Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. E aí passou o tempo e minhas irmãs, não, mas eu não, aquela coisa do Tomé, sabe? Eu não vi, eu também queria ver, eu também queria ter esse momento. Então nós começamos a orar, eu comecei a orar. As minhas irmãs precisam ter certeza que meu pai está salvo. Eu, gente, não se preocupam, o pai está salvo. Fiquem tranquilas. Mas elas precisavam ter essa certeza. Então, para cada uma, Deus deu uma certeza de modo especial e diferente. Então, depois desse momento, todas as vezes que eu tinha que ficar com meu pai no hospital, que eu tinha que ir na casa dele, ou que eu tinha que fazer alguma coisa, tinha os momentos em que eu estava na sala de oração. Então, eu pegava o fone, pai, é hora da sala de oração só. E aí, um dia, a sala de oração
mencionou, eu acho que eu não lembro se foi a Alessandra que estava conduzindo ou se foi o pastor Fernando que estava conduzindo, e mencionou o nome dele. Vamos orar pelo pai da missionária Sheila, né, que está doente, o seu Sérgio Lourenço, tal. E ele ouviu o nome dele. E aí ele falou assim depois para mim, que passou alguns dias, aí ele falou assim, agradece a sua igreja por mim. Eu falei, a minha igreja? Não, a nossa igreja, pai. Não é a minha, é a nossa igreja. Agradecer por quê? Porque é muito bom sentir-se amado por quem não nos conhece. Aí é a certeza da salvação, meu irmão. Eu não tinha mais dúvida disso. Nem um minuto eu tinha mais dúvida dessa conversa. E aí o pastor Marcelo indo fazer visitas no hospital, tudo. E quando chegou o momento assim que o médico falou, agora é um momento paliativo. Então o seu Sérgio está liberado as visitas, agora a gente só vai esperar o último suspiro. Eu já estava calma, me deslogou, calma, serena e tranquila, pela certeza da salvação do meu pai. Porém, as minhas irmãs precisavam ter esse momento, né? E as minhas irmãs entraram no quarto e falou assim, pai, o senhor já está sem fôlego de vida, mas agora, em nome de Jesus, eu vou orar e o Senhor vai receber o fôlego de vida para proclamar para quem está nesse quarto que Jesus Cristo é seu único, suficiente Salvador. Meu pai já não estava falando mais. Então, ele tirou a máscara e fez, Jesus Cristo, meu Salvador. E colocou a máscara novamente. Aí foi um chororô danado, né? Aí acabou, chorou. E depois desse dia, nós só sepultamos o meu pai. E aí, meu amigo, é o que eu falo. Existem momentos que Deus prepara todas as coisas. Então, a primeira tarefa e a nossa responsabilidade não é evangelizar de boca e fazer a pessoa... Como a gente fazia com os nossos filhos quando era pequeno, abre a boca, tem que comer. Não é dessa forma. Então, a nossa primeira parte é orar. Orar porque o tempo de Deus vai chegar. Amém. Eu não sei nem o que eu falo mais aqui. Você me quebrou. Ele me quebrou aqui, sinceramente. Eu acredito que essa é a mesma sensação aí dos nossos ouvintes. Galera que está em casa agora acompanhando, quem está assistindo pelo YouTube também, a gente está vendo aqui os comentários de algumas pessoas, né? Do quanto que esse testemunho está edificando a vida do pessoal que está acompanhando a gente. Bom, você teve essa situação com seu pai e eu acho fantástico, Sheila, o poder que o rádio tem. Porque ele chega em lugares que as pessoas não imaginam que ele esteja chegando. Eu falo isso desde quando eu comecei a trabalhar com rádio. O rádio tem esse poder de chegar aonde pouquíssimas pessoas chegam. E ele pode chegar para fazer isso que ele fez, né, para poder ser instrumento de Deus para salvar a vida de alguém. E que bom que você estava ouvindo a 316. E que bom que a 316 pôde fazer parte de tudo isso. Que bom que o pastor Fabrício pôde, né, ser um canal para que isso acontecesse. Eu só queria te perguntar uma coisinha, que é um detalhe. Como é que estava seu coração? Como é que estava assim, a Sheila no momento em que a palavra estava sendo pregada pelo pastor Fabrício e você ouvindo também junto com ele, né? Você ouvindo, vendo que seu pai estava ouvindo também. E você viu que aquela mensagem era uma mensagem muito específica, né? Porque ali foi muito escancarado, né? Foi muito direto. Como é que você estava nesse momento? Eu quero muito saber, assim, o coração bateu forte, você falou assim, agora, como é que foi esse momento específico? Meu irmão, não estou falando para você que eu tive que sair de perto. Foi uma pessoa emotiva. O coração vinha aqui na boca, assim, e eu... Seja forte, que ela viu.
seja forte, seja forte. Ai, tanta força. É agora, Jesus, isso mesmo, Senhor, trabalha, está sendo direcionado, né? Então a gente começa a orar nesse momento para que o Espírito Santo penetre o coração ali, seja quebrantado. Mas eu estava confiante que poderia ser aquela hora, né? E disso, eu já era ouvinte da Rádio 316, acompanho a Van da rádio toda segunda-feira, e assim, existem 2 programas que eu sempre acompanhava mais, e que é a rádio e a Virtuosas e o Quarta Retrô. Esses eu sempre acompanhei mais antes, né? E a sala de oração. Porém, o que acontece? Depois disso, meu irmão, aí você entende, não, eu não posso deixar essa rádio quietinha no canto, não. Aí, quando foi na programação da campanha do ano passado, eu fiz assim, gente, não, aí, mano, vamos fazer o momento missionário conselho reunir, vamos fazer os momentos missionários de distribuição. Não, mas a Rádio 316 não tá nesse negócio aqui, não? Não, eu vou fazer meu momento missionário, vai ser da Rádio 316. Mas por quê? Não, porque a rádio também precisa ser sustentada, também é o nosso projeto. Eu tenho uma particularidade com a rádio e eu vou falar e aproveitar, dar o testemunho, e eu, no meu momento missionário, na campanha A Solução é Jesus Cristo, porque se teve solução com meu pai, tem para qualquer um, meu irmão. Então, aprender a ficar na dependência de Deus, ver as oportunidades. Muitas vezes a gente coloca a rádio, aí eu escutava durante a rádio as programações esporádicas, aí eu escutava a programação do irmão, olha, esse testemunho mexeu comigo, e era um dos motivos que eu também colocava para ouvir quando eu estava com o meu pai, que era o testemunho do irmão que colocava a rádio para tocar dentro da oficina, e a pessoa escutava a rádio do lado de fora, achando que tinha gente, e se converteu. Você lembra dessa história? Você não vi, não. Não, tem uma história que é assim que a rádio conta aí, que eu já ouvi. Ah, tá. Vou procurar saber aqui. Coloca na rádio dentro da oficina e vai embora, o rádio fica tocando dentro da oficina. Pra a pessoa achar que tem gente dentro da oficina. Uhum. E a pessoa que estava do lado de fora se converteu por causa dessa rádio. Olha aí. Da rádio. E aí eu tinha o testemunho também da Márcia Doneda. Sim, essa aí a gente conhece bastante. E aí eu fiz assim, não. Eu falei assim, mas será possível uma pessoa mesmo se converter pela rádio? Como é que Deus trabalhou no coração dessa pessoa? Como que foi? Como que é esse agir? E Deus me deu a oportunidade de ver com meus próprios olhos, né? O Deus me deu a oportunidade de ver com meus próprios olhos a conversão de uma pessoa pela rádio. Maravilha. O pessoal está comentando aqui que é o testemunho do Maílson, né? Sheila colocou aqui. Ana Cláudia também. Aí, ó. Testemunho do Maílson. A Van tá falando que o rádio ficava como segurança lá na oficina. É isso mesmo, é esse testemunho aí. E aí foi por causa desse testemunho que eu falava assim, não, uma hora ele vai pedir. Eu queria colocar o rádio, às vezes eu colocava bem baixinho, mas no hospital a gente não pode, né, gente? A gente não pode. Então, às vezes eu colocava em casa, às vezes eu colocava bem baixinho. Aí eu falei, uma hora ele vai pedir para compartilhar o som. E aí, na hora que ele pediu para compartilhar o som, aconteceu. Que benção. Maravilha, maravilha. Que bom. Que bom que ele pediu para compartilhar o som. Que bom que ele pediu para compartilhar o fone de ouvido. E aí, é engraçado que você já descobriu também que já tinha perdido a audição de um ouvido. Até esse tipo de detalhe é interessante. Deus, ele faz tudo muito completinho. Bom, agora 11 horas e 15 minutos no horário oficial de Brasília. É você que acabou de chegar aí para nos acompanhar pelo YouTube ou pelo aplicativo, o site, né, você que está acompanhando, né, esse testemunho com a Sheila, não fica triste não, porque esse nosso vídeo aqui, esse papo vai ficar disponível, essa live vai ficar disponível no YouTube para você assistir depois, a hora que você quiser, também
nas mais variadas plataformas de podcast, no nosso site, tá bom? Para você acessar depois e pegar o testemunho completo da nossa irmãzinha Sheila, que falou aqui já sobre a conversão do seu esposo, sobre o trabalho missionário da sua filhinha, do seu anjinho, né? E falando sobre o seu trabalho também no Ministério de Libras, e agora contando esse testemunho lindo da salvação do pai dela. Sheila, para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, para quem está ouvindo em casa agora, que está acompanhando a 316, e tem alguém na família que ainda não conseguiu alcançar para Jesus, e talvez passa pelo mesmo desafio que você passou, de não ter uma abertura, de não conseguir aquele momento específico de pregar o evangelho, de falar, de anunciar Jesus, enfim, o que você pode falar para essa pessoa agora, que já está de repente há anos e anos e anos esperando a conversão de um marido, esperando a conversão de um filho, esperando a conversão de um pai, de uma mãe, e isso ainda não aconteceu? Diante de tudo que Deus fez na sua vida, o que você tem para falar para essa pessoa agora que está escutando a rádio? Olha, eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Há momentos em que as palavras não resolvem. Então, não precisa falar. Fecha a boquinha. Para a pessoa, você não precisa falar nada para a pessoa. As suas atitudes vão falar mais do que as palavras. Essa é uma coisa que eu aprendi. Agora, junto com isso, em primeiro lugar, nunca desista e nunca pare de orar. Nunca desista e nunca pare de orar. Porque enquanto há fôlego, há esperança. Mas a pessoa está inconsciente. Às vezes ela está inconsciente para você que está doente. Então, uma coisa que eu aprendi, que os médicos me ensinaram também no leito. Quando meu pai entrou em estado de consciente, né? Aí os médicos falaram para mim, fala, você pode falar tudo que você queira ouvir. Porque quando a pessoa começa a partir, ela parte de uma vez, mas quando a pessoa está inconsciente, ela começa a partir, a falência começa a vir dos dedos dos pés para o cérebro. E o último sentido a morrer numa pessoa, antes do cérebro desligar, é a audição. Então, meu irmão, você não sabe o que está no subconsciente daquela pessoa que não está com os olhos abertos e não está se mexendo, mas ela está ouvindo a palavra do Senhor. Então, coloque o louvor. Fale palavras do seu coração, vinda do Senhor para ela. Testemunha o seu amor, o seu carinho para com aquela pessoa, porque ela vai ouvir até aquele momento. E aí, se ela aceitou a Jesus no último suspiro dela, você vai ter certeza quando você encontrar ela lá na glória com Deus. Mas faça o seu trabalho. Não deixa de falar. Não deixa de proclamar o amor de Cristo. Através da rádio, através de um louvor. Antes era um pouco mais difícil a gente efetuar essas coisas. Mas hoje Deus nos deu a tecnologia. Nós temos YouTube, nós temos a Rádio 316, nós temos sala de oração, nós temos Spotify, Deezer e tantas outras plataformas que podem ser usadas. Se você não consegue falar e não tem a abertura de falar, então não força a sua fala. Às vezes a pessoa não quer ouvir você falando, mas use as ferramentas da tecnologia, porque foi Ele que deu. É Ele que nos dá essas ferramentas. Então, seja sábio. Ore, porque Deus instrui e te mostra o momento correto.
Amém. Amém. Glória a Deus. É exatamente isso. Então, fique sensível, pessoal, ao que o Espírito Santo vai te dirigir a fazer. Não deixe de orar, não deixe de testemunhar e não deixe de falar. Agora, Sheila, para de chorar, porque senão eu tô me controlando aqui. Eu também sou muito chorão. Então, dá uma segurada aí, porque tá difícil aqui para mim, tá? É muito difícil. Eu preciso ficar no ar até meio-dia, até 1h, então tem que dar uma segurada aqui. Mas é que é bom. Mas, minha irmã, obrigado por você compartilhar tudo isso com a gente. Obrigado por você ser canal de bênção na nossa vida, na vida da 316, de todos os ouvintes. Você nos inspira, você nos diverte também, né? Sempre que a gente está ali no Quarta Retrô com o pastor Ramon, você manda lá sua mensagem dizendo que está rindo muito da gente. Eu não sei por que você fica rindo da gente, até hoje eu quero descobrir por que as pessoas ficam rindo do Quarta Retrô, um programa tão sério como o nosso. Olha, é muito bom. Mas eu agradeço muito assim, por ter aceitado esse desafio de compartilhar tudo isso com a gente. Você tem a certeza de que você está impulsionando muita gente nesse momento, não só nossa equipe, mas também cada ouvinte que está aí acompanhando a nossa programação. E nosso desejo, nossa oração é para que Deus continue usando a sua vida, continue usando sua família, né, seu esposo, seu filho, para ganhar cada vez mais almas para Cristo, tá bom? Então, obrigado de coração, fique à vontade para trazer suas palavras finais, seus agradecimentos, a gente encerrando aqui o nosso Quarta Missionária de hoje. Eu não tenho nem palavras muito a dizer mais, né? Só quero mesmo agradecer e não posso deixar de falar as últimas palavras que o meu pai disse um dia que ele ouviu, que é: filha, agradeça por mim, como é bom se sentir amado, e que mais e mais pessoas possam ter o mesmo privilégio. Então, obrigado, Rede de 316, obrigado, Junta de Missões Nacionais, obrigado, Brasil Batista. E bora sustentar essa rádio missionária. Que Deus abençoe. Vamos continuar espalhando o amor de Deus no ar. Deus te abençoe muito, minha irmãzinha. Obrigado de coração. Receba o nosso abraço aí bem forte, tá bom? E a gente vai se falando, a gente vai se encontrando nos programas da 316, tá bom? Recebe o carinho aí, não vai dar pra gente ler todas as mensagens que estão chegando aqui no YouTube, mas depois você lê com calma aí, tem muita gente sendo edificada com esse testemunho, e enfim, a gente vai agradecendo também toda essa galera que participou com a gente. Tchau, Sheila, Deus te abençoe, minha irmã. Valeu, um abraço. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.